Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os desigrejados, então não perca nenhum momento desse vídeo, já deixa seu like. Na descrição do vídeo você vai encontrar meu curso de grego e crítica textual e na descrição também você vai encontrar um bacharel em teologia, beleza? Vamos lá! Ultimamente tem muita gente falado, o assunto do desigrejado tem rolado muito e eu decidi gravar um vídeo sobre isso. Eu estou com espírito para falar sobre esse assunto e eu quero introduzir o tema com uma grande dificuldade. O que é um desigrejado? O desigrejado é aquele cara que se diz que crê na Bíblia, que é religioso, que diz que crê na Bíblia, que crê em Jesus, mas ele já não frequenta mais denominação nenhuma. Ele vai dizer que os pastores são tudo um bando de nós cegos, são falsos pastores, vai dizer, normalmente dizem que o dízimo é roubo, vamos falar um monte de coisa, cara. Vamos dizer que a igreja que eles estavam só pregava mentira e que todos os pastores pregam mentira. Primeiro ponto, eu sinto que boa parte dos desigrejados são pessoas que tiveram dificuldade com pessoas dentro de alguma denominação. Então, o cara ele saiu da igreja, não é tanto por uma questão teológica, mas ele saiu da igreja por uma questão de que ele tretou com algum irmão. Existem sim desigrejados que saíram por questões teológicas, porque parou de crer, de devolver o dízimo, e por aí vai. Então, muitos desigrejados. Mas a grande maioria é porque o pastor sacaneou ele, o pastor comeu a mulher dele, sei lá, o irmãozinho passou o sarrafo na irmã dele e assim vai, tá ligado? Uma parte é nesse sentido, não no sentido teológico, mas no sentido pessoal. Então a primeira observação que eu tenho é sobre isso. A segunda observação das pessoas desigrejadas que eu tenho lidado, o que eu já observei, são pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Elas deixam de ir na igreja, elas deixam de congregar com outras pessoas, porque elas têm dificuldade de se relacionar com essas pessoas. Mas não é com essas pessoas, é com qualquer pessoa. É com qualquer pessoa. Então é uma coisa que eu tenho percebido. Não vou mais na igreja lá porque os irmãos só faz isso. Tipo, o cara sempre vai falar mal. E tipo, a gente leva pancada, a gente encontra uns nós cegos na igreja. Mas cara, eu encontrei muita gente boa também. Muita gente boa, muita gente sincera, muita gente honesta. Muita gente que estuda muito. E aí o que acontece? A partir daí eu começo a traçar um perfil psicológico dos desigrejados. É aquele cara que sempre tem razão. Você vai conversar com o desigrejado, ele começa a mostrar por que ele tem razão. E aí ele quer ter razão, ele quer ter razão, ele quer ter razão. E, mano, nem sempre é assim. Às vezes a gente pode estar errado teologicamente. Sabe? E de vez em quando estamos mesmo. Mas é aquele cara que tenta impor a opinião dele. Não, porque a igreja não podia ser levada assim. Para estar diante de Deus certinho tem que ser feito desse jeito, como se ele fosse Deus. Sabe? Então são pessoas que têm um perfil de que as coisas têm que ser do jeito delas. E aí o que acontece? Esse maluco, essa pessoa com esse perfil psicológico, ela vai lá e assiste um vídeo de um cara falando mal do dízimo. Aí ele já não gosta de como o dinheiro está sendo levado na igreja lá, do pastor. Ele não acha legal o pastor não trabalhar, viver correndo atrás da igreja, dos membros da igreja. Ele não acha correto isso. Aí ele vê lá que o dízimo é uma farsa. Aí, meu amigo, aí mata o pau. Aí o cara sai da igreja, aí para de devolver o dízimo, e aí começa um rebuliço. É isso. Aí alguém pode estar dizendo assim, Adolfo, você está fazendo um argumento ad hominem. Você está atacando a pessoa em vez de atacar os argumentos. Cara, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu não estou aqui direcionando esse vídeo aqui para tal pessoa, tal pessoa. Não. É o que eu tenho percebido. Dá uma olhada e vai ver. Cara, todos os desigrejados cabem nesse perfil que eu estou dizendo.
cabem nesse perfil. O cara vai dizer para você assim que o dízimo não é dinheiro. Aí você vai lá, abre um texto de Deuteronômio e fala que era para você vender. Se você tivesse muito tempo, muito longe do templo, você vendia a sua verdura, vendia o seu animal, vendia a sua plantação, que era do dízimo, levava a prata, levava o ouro até o templo e... Como não era dinheiro? Outro detalhe, os caras vão falar, não, o dízimo não é dinheiro, o dízimo é plantação, correto? Por quê? Porque o sistema monetário lá em Israel era o quê? Era verdura, era planta, era semente. O sistema capitalista que nós vivemos hoje é completamente diferente. Então, tem que haver uma contextualização disso aí. Tem que haver uma contextualização. Existem sim mentiras que são ensinadas acerca do dízimo. Existem sim mentiras que são ensinadas acerca do dízimo. Mas não é a ponto de você negar isso como uma questão bíblica. Não é a ponto. Tá? Mas, tipo, e aí você pega outros temas que o cara começa a estudar. E aí, bicho, aí ninguém segura o cara. Aí o cara abre um vídeo no YouTube. O cara abre o YouTube lá no computador dele, do celular dele, e aí começa a ver os vídeos de algumas pessoas, e aí ninguém segura mais o cara. Agora o cara é o bichão da teologia, sabe mais do que todo mundo, não devolve o dízimo, tá todo mundo errado, para as coisas andar tem que ser do jeito dele, e aí ele acaba saindo da igreja. E aí ele diz que ele é a igreja. Só que a Bíblia sempre fala, onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Então, igreja é onde há mais de 2 ou 3 pessoas. Não é você sozinho. Só que o cara, ele sai da igreja e parte por esse caminho. E eu acho triste, porque é muito difícil uma pessoa que segue por esses caminhos voltar. Por quê? Porque tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de... Cara, eu não concordo com tudo que é feito na minha igreja. Eu não concordo com tudo que é feito. Só que, pra mim isso é coisa irrelevante. É como o trabalho deve ser feito. Se eles estão fazendo o trabalho dessa forma, que façam. Se eu acho que o meu método é melhor, eu vou fazer. Agora, ficar só metendo o pau não resolve. Mas por isso eu vou deixar de congregar. Às vezes vai ser pedido uma opinião sua e ela não vai ser seguida. Ou ela vai ser questionada. E aí você vai ficar triste com a igreja, com as pessoas. E claro, tem aqueles desigrejados que são por questão teológica. O cara era um crente sincero, um estudioso sincero, e aí ele se enveredou a estudar questões, e ele viu que onde ele estava não era correto, e não tem uma igreja que encaixe o pensamento dele. Aí, mas é um caso muito raro. Esses casos que eu estou mencionando são raros, raríssimos. São raríssimos. Porque quando a pessoa ela tem uma boa relação interpessoal, às vezes ela muda para uma igreja que seja mais próxima da crença dela, ou, sei lá, ela leva em consideração, ela não fica acusando todo mundo, é uma pessoa mais madura, não fica acusando todo mundo, não fica revoltado com todo mundo, deixa claro o ponto de vista dela e é respeitada pelas pessoas da congregação. Mesmo ela tendo uma opinião diferente, ela é respeitada pela congregação. Só que tem gente que não, se ela tem uma opinião diferente, ela acaba se excluindo da congregação. E aí ele se torna um desigrejado. Então, é essa a leitura que eu tenho feito dos desigrejados em si, de maneira geral. Também tem aquelas pessoas que tiveram uma grande decepção porque foram enganadas por falsos pastores, por pessoas que só queriam dinheiro, por pessoas que... E sim, existe, essas pessoas ferem. E esses vão ser cobrados no dia do juízo. Mas de maneira geral, o que eu tenho sentido dos desigrejados é isso. E o que você acha disso? Eu estou certo? Estou errado? Deixa seu comentário aqui, eu quero saber. Eu sinceramente quero saber se você acha que eu estou correto ou não. E vamos dialogando sobre esse assunto. É sempre muito legal. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e tamo junto, campo de batalha.